Vamos ler o salmo de hoje, da nossa campanha Eu Preciso de um Milagre, baseado no livro de Salmo. Foi o salmo de número 140 e nós vamos ler esse salmo agora. Tem uma palavra de Deus para você nesse salmo. Eu queria a versão King James. Eu queria que a gente lesse em voz de coro, por isso estou pedindo para você ficar de pé, mas fica tranquilo, depois você vai se sentar por mais de meia hora, então fica tranquilo, vai dar para você descansar. Salmos 140, versículos 1 a 13, versão NAA. Eu vou contar até 3, para a gente ler o versículo 1. E depois, quando entrar o 2, você segue lendo, e o 3 até o 13, em voz de coro. Tá pronto? 1, 2, 3, vai. Aleluia! Você pode se sentar, e enquanto você senta, dá um aplauso forte ao Senhor. Você viu que palavra impactante no nosso salmo de hoje? E o Espírito estava falando ao meu coração que essa seria a palavra de hoje. E eu queria que, antes de tocar no assunto da palavra de hoje, eu queria que você apontasse para uma pessoa perto de você e usasse uma voz profética grave. Aponta para uma pessoa perto de você, olha para ele e diga assim: os teus inimigos cairão. E diga assim para ele: o nosso Deus é mais forte. Sabe, quando a gente faz essa afirmação, os teus inimigos cairão, a nossa cultura está treinada para pensar em coisas espirituais, energias do mal, sensações do mal, a nossa própria alma, o diabo, os demônios. Mas quem escreveu esse salmo? O rei Davi. E no momento em que ele se lembrava, quando Davi escreveu esse salmo, ele provavelmente estava bem. E a gente sabe que ele provavelmente estava bem, porque quando ele escreve esse salmo, ele coloca no título do salmo: para o mestre de canto. Davi tinha um mestre de canto sob o comando dele, depois que ele se tornou rei, depois que ele transferiu
Gente, quando eu estou cansado, as palavras somem. Mas eu acho ela, se procurar direitinho. Depois que ele transferiu o tabernáculo de Shiló para Jerusalém, e que foi quando nasceu a famosa tenda de Davi. A tenda de Davi, gente, era nada mais do que o tabernáculo que ficava em Shiló, transferido para Jerusalém, que foi naquela vez que Davi, como rei de Jerusalém, dançou tanto na presença do Senhor, que as más línguas disseram que as vergonhas dele estavam aparecendo, porque ele estava empolgado demais e dançando e pulando, e aí dizem as más línguas, publicaram inclusive no Instagram, que as vergonhas de Davi apareceu publicamente. Eu não sei, não estava lá, não vi foto nenhuma, não estou sabendo, nem entro no Instagram, não estou sabendo dessas coisas. O fato é que, quando Davi fala essas coisas, ele está vivendo um tempo bom, mas ele está lembrando de tempos ruins que ele passou. Ele está lembrando de momentos em que as coisas complicaram. E, para Davi, dizer, teus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, é muito literal. E a palavra que Deus está trazendo para nós hoje é sobre a literalidade dos seus inimigos. A palavra que Deus está trazendo para nós hoje é sobre a possibilidade de haverem inimigos literais batendo na sua porta. Gente que, por razões com as quais você concorde, ou por razões com as quais você não concorde, não importa, resolveu ser seu inimigo. E esses inimigos, deixa o versículo 1 na tela para mim. Esses inimigos, continua na versão King James, no versículo 1, diz que ele é o homem mau, livra-me, Senhor, do homem mau. Ele é o homem mau, o homem malvado, o homem com treinamento para maldade, e ele também é o homem violento porque ele não quer apenas levar vantagem, porque muitas vezes o homem mau só quer levar vantagem. Esse homem, ele também é violento. Esse é o inimigo de Davi, e talvez Deus esteja usando isso para falar do seu inimigo. Ele é violento porque ele resolve as coisas com violência, ele se vinga com violência, ele toma de você o que ele quer com violência, ele abusa com violência, e esse indivíduo é literal. O versículo 2 diz que ele é alguém que planeja maldade no coração, ou seja, a alma dessa pessoa está cheia de dor emocional, talvez de amargura, talvez de vingança, talvez de medo, talvez sei lá o que, mas tem maldade no coração dele e faz ele planejar o mal. No final do versículo 2 diz que esse indivíduo malvado, ele provoca contenda, e provocar contenda significa que ele não fica satisfeito em te odiar e querer seu mal, ele precisa envenenar outras pessoas para que outras pessoas também se envenenem contra você e também queiram seu mal. O versículo 3 diz que ele tem uma língua aguçada, como a serpente, falando que ele tem veneno nos lábios, estabelecendo que é alguém que torce a verdade para envenenar pessoas contra mim. Veneno é uma linguagem figurada para dizer que essa pessoa que quer o meu mal, ele vai dizer palavras que ele sabe que vai envenenar a pessoa e fazer a pessoa me odiar, e de um jeito que muitas vezes eu não tenho como me defender. E na maioria das vezes, quando estiverem envenenando o mundo contra você, deixa eu abrir um parênteses para te falar disso. Não gaste energia tentando se defender. Normalmente não dá certo. Sabe, eu estou vivo há 53 anos. Estou lidando com gente esse tempo todo. O que eu já vi de gente envenenada, tentando envenenar outros contra mim. Sabe, o que acontece na maioria das vezes, quando você tenta se defender, procurando as pessoas envenenadas para desenvenená-las, na maioria absoluta das vezes, a sua luta para desenvenenar o outro, envenena mais ainda. Porque, no geral, é da alma humana
querer acreditar no pior. E quanto mais você se esforça para tentar provar que o que disseram de você é mentira, mais você prova que é verdade, porque a sua ânsia para provar que não é, faz o outro achar que é, só porque você está tão querendo desmontar. Quer um conselho? Deixa Deus te proteger, deixa Deus provar sua inocência, gasta energia com isso não, confie em Deus. E eu digo isso por duas razões. Número um, porque é Deus que vai te defender. Número dois, porque não vai adiantar. Minha experiência me diz que quanto mais você tenta consertar, pior fica. Deixa para lá. No versículo 3, então, eles têm uma língua aguçada e eles torcem a verdade, eles mentem para ferir, para amargurar, para botar gente contra a gente. No versículo 4, eles são chamados de ímpios e têm mãos ímpias. Ainda no versículo 4, ele volta a ser chamado de homem violento. E no final do versículo 4, eles tramam a minha queda. Eles querem me ver cair. Razões? Não importa. Sabe, às vezes, a gente imagina que se o inimigo que me odeia tem uma boa razão para me odiar, ele é menos inimigo, mas não é. Sabe qual é o problema do inimigo? É que ele me odeia e quer me destruir, esse é o problema dele. Não importa o quanto ele tenha boas razões para fazer isso, ele é meu inimigo. Às vezes, a gente não tem coragem de orar para Deus proteger a gente do inimigo, porque o inimigo está com raiva da gente com boas razões. Ainda assim, você está precisando de proteção de Deus. No versículo 5, esse inimigo é chamado de arrogante. E aí é chamado de arrogante porque ele não quer pensar na possibilidade de estar errado. Ele não quer pensar na possibilidade de ter interpretado as coisas errado. Ele não quer pensar na possibilidade de ele não ter visto direito. Ele quer porque quer continuar te odiando e continuar querendo seu mal. Então ele é chamado aqui de arrogante. E no texto diz que ele prepara armadilhas. Armadilhas no sentido de criar situações para te fazer mal. Nesse versículo 5 ele é chamado de perverso. E perverso porque ele perverte a verdade, ele muda o que é em algo que não é para fazer o mal para você. E o texto, repetindo a ideia das armadilhas, diz que eles estendem redes. E o versículo 5 termina repetindo a mesma ideia, dizendo que armaram emboscadas para me atacar. Pula para o versículo 20. E põe o versículo 20 não, gente, versículo 11, nem tem versículo 20 nesse salmo. Pula para o versículo 11. E no versículo 11 continua falando desse inimigo literal. E quando o versículo 11 diz, nenhum caluniador, está dizendo que esse inimigo ele é caluniador. E calúnia é quando a pessoa sabe que o que ela está falando de mim não é verdade, mas ela quer falar assim mesmo, porque ela quer fazer mal para mim. Eu me lembro, na minha infância, a gente morava em bairros mais pobres, e uma coisa comum naqueles bairros era briga de comadre. Quando a comadre discutia com a outra comadre e as duas começavam a trocar xingamentos. Eu lembro que a cerca, o quintal da nossa casa não era murado, era cercado com ripa de madeira. E uma coisa que eu achava engraçado era que as duas comadres iam xingando uma a outra, até que num dado momento, uma passava dos limites da raiva e arrancava uma ripa da cerca e segurava a ripa, e a outra arrancava outra ripa da cerca e também segurava a ripa, e ficavam ali segurando a ripa e xingando a outra. Nunca partiram para as vias de fato, era só para segurar a ripa mesmo e para destruir a cerca dos outros, que normalmente não era a cerca delas. Mas uma das coisas que eu percebia naqueles casos é que a calúnia rolava solta quando a passionalidade, quando a raiva, quando a amargura do outro vinha. Uma das coisas que aquelas comadres amavam dizer era coisas que ela sabia
que não era verdade sobre a outra, mas ela sabia que quando ela dissesse, a outra ia ficar muito irritada. Coisas do tipo: você pensa que eu não sei? Que você isso. Me contaram. Ninguém nunca contou nada, ela só estava inventando aquilo, porque aquilo machuca, aquilo fere. E sabe o que é pior do que o seu inimigo falar mal de você? É quando o seu inimigo ataca quem você ama. Sabe, às vezes, quando você está num embate tenso, cheio de passionalidade com alguém, e a pessoa quer te magoar, quer te ferir, ela vai falar mal do seu Deus. E sabe por quê? Ela sabe que o seu Deus é importante para você. Ela vai falar mal do seu Deus, vai falar mal da sua igreja, vai falar mal da sua crença, e vai falar como se aquilo fosse verdade absoluta para ela, mas ela sabe que não é, e ela está fazendo de propósito, porque ela sabe que dói quando alguém ataca aquilo que é importante para a gente, e isso está incluído no versículo 11, nesse ser caluniador que traz problema para a gente. E o final do versículo 11, esse ser, além de caluniador, ele também volta a ser agressor. Ele é violento e traz agressão contra a gente. Esse salmo fala da possibilidade de inimigos se levantarem contra a sua vida. E porque é tão importante que a gente se debruce diante desse texto e deixa Deus falar com a gente a partir dessa palavra. É muito importante que a gente deixe Deus falar com a gente, porque a nossa cultura nos treinou para acreditar que se eu for uma pessoa boa, se eu levar a vida a sério, se eu for honesto, se eu tiver com a minha vida bem diante de Deus, com tudo funcionando direitinho, eu não terei inimigos, ninguém vai me odiar, todos vão me amar, todos vão me respeitar, todos vão gostar de mim. Esse princípio, esse padrão, esse jeito de acreditar, nunca foi verdade. E sabe por que não? Porque quando esse texto fala de alguém, ele está falando de outra pessoa que eu não controlo nem as emoções, nem os desejos, nem as decisões, nem as vontades, nem as leituras. Tem uma outra pessoa que está a fim de me odiar e que está a fim de querer o meu mal. Eu não posso fazer absolutamente nada a respeito dela. Sabe, uma coisa que não entra na nossa cabeça é que, às vezes, a pessoa que te odeia, ela está te odiando exatamente por uma coisa boa que você fez para ela. Sim, algumas vezes você estava cheio de boa vontade e foi ajudar alguém, e esse alguém passou a te odiar. Eu conheço uma história antiga de alguém que foi odiado porque a pessoa estava passando um aperto e ela foi lá levar uma cesta básica. A pessoa que ganhou a cesta básica, que não recebeu, se sentiu humilhada e passou a odiar insistentemente a doadora da cesta básica. Então, eu não controlo o ódio do outro, eu não controlo a raiva do outro, eu não controlo o mal que o outro quer fazer. Especialmente eu não controlo quando é contra mim. Porque toda vez que alguém quer meu mal e eu tento controlar o mal, ele vai entender a minha reação como antagonismo e vai piorar o mal que ele já quer derramar sobre mim. Por outro lado, a nossa crença, que acredita que se eu andar direito, tudo vai dar certo e ninguém vai me odiar. A nossa crença, quando percebe que o outro está me odiando, ele se volta para Deus. A gente tende a ficar chateado com Deus quando alguém faz mal para a gente. E sabe como a nossa reação acontece? Toda vez que alguém se levanta contra nós e faz mal para nós, a gente vira para Deus e fala: Senhor, por quê? E o nosso porquê não é tentando entender por que isso está acontecendo. O nosso porquê é acusando Deus e tentando dizer que se isso está acontecendo, é porque Deus fez isso com a gente. E isso anda na contramão da ideia de que Deus deixou os seres humanos fazerem escolhas sobre o que eles vão fazer da vida deles.
e sobre a quem eles vão odiar e de quem eles vão gostar. Nós precisamos olhar para esse texto e ver como Davi lida com isso, para que a gente pare de levar para o lado pessoal o fato de que tem gente que resolveu odiar a gente, de que tem gente que não gosta da gente, e que a gente construa na alma da gente a aceitação de que a gente não controla essas coisas. Tem gente que vai amar e tem gente que não vai, tem gente que vai gostar da gente e tem gente que não vai. Paciência. Davi, na sua postura, ele nos dá algumas ferramentas para a gente lidar com isso. Mas antes de pensar nas ferramentas de Davi, eu queria te dizer que esse padrão pintado no Salmo de gente que resolve ser mal, esse padrão foi identificado pelas profecias como um padrão reinante nos últimos dias. E para você ver esse padrão, eu queria ler com você, e eu queria ler em voz de coro de novo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Eu queria ler com você em voz de coro, porque eu queria que você visse Paulo dizendo a Timóteo que nos últimos dias, esse padrão de gente com a alma entupida de coisa ruim e que escolhe o caminho do mal, muitas vezes eu vou estar no caminho dele, ele vai despejar todo o mal que ele escolheu em mim, e não há nada que eu possa fazer. Isso é comum nos últimos tempos, e como é comum nos últimos tempos, provavelmente você vai ter que lidar com isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Eu vou contar até 3, para você ler o versículo 1. Quando o versículo 2 entrar, você continua até o 5. Tá pronto? 1, 2, 3, vai. Paulo está dizendo de forma profética que os últimos dias vai ter mais gente com um conjunto de construção emocional tendencioso para ser inimigo. E normalmente eu te convidaria para fazer um autoexame e se perguntar se não é você que está indo nesse caminho. Mas não é disso que Deus está falando com a gente hoje. E como não é disso, não quero te levar para esse caminho, eu quero te levar para outro. Eu quero te levar para o caminho de que os últimos dias são dias onde gente inimiga de Deus, gente que finge que é piedoso, mas não é, gente que não leva a Deus a sério, gente que é egoísta, egocêntrica, gente que é vitimista, gente que se embriaga facilmente com as emoções e se recusa de ver que o outro não é culpado do mal que ele está sofrendo. Gente nesse padrão é comum nos últimos dias, portanto, é muito comum. Aliás, é muito provável que você seja alvo do mal que vem do coração de alguém contra você. E se é assim, então, você precisa, nesses últimos dias, se posicionar para, número 1, aceitar que é normal. Porque quando você não aceita que é normal, a indignação da sua alma vai acabar com a sua qualidade de vida.
a tentativa de fazer a vida funcionar diferente, vai acabar com a sua qualidade de vida. Eu soube de um pastor que conheci há muitos anos e que fiquei muitos anos sem vê-lo. A última notícia que eu tive dele é que ele tinha morrido de um infarto fulminante lá nas terras por onde ele morava. E quando eu perguntei sobre os detalhes da morte dele, as pessoas me contaram a história da morte dele e disseram, sabe, nos últimos anos, ele entrou numa vibe de se indignar constantemente contra o pior das pessoas. Ele falava com muita frequência de que o mundo está muito mal, de que as pessoas estão muito insanas, de que as pessoas estão muito egoístas, e ele se deixou envenenar por isso, e foi ficando cada vez mais obsessivo em perceber o pior desse momento da história. E ele falava do mal que há no mundo, na política, no comércio, nos relacionamentos, na igreja, no ministério, e isso foi inchando ele, e ele pirou a cabeça e deu um infarto e morreu. Esse foi o relatório que eu recebi desse pastor. E deixa eu te contar, uma das falas proféticas em Lucas capítulo 21 sobre os nossos dias, é que nos últimos dias os homens desmaiarão de terror por causa da expectação das coisas que estarão acontecendo. Ou seja, se a gente não construir aceitação no nosso coração, se a gente não entender que é assim mesmo, que faz parte desse momento da história, que faz parte dos últimos dias, que as pessoas de fato nos últimos dias vão piorar no seu caráter. Não tem que ser assim com você, mas você precisa entender que é normal que nos últimos tempos as pessoas piorem. Número 2, você precisa parar de culpar Deus quando isso acontece. Quando alguém maldosamente manda uma mensagem para você, te dá um golpe e limpa a sua conta bancária, e você fica perguntando, por que as pessoas são tão más? Todo o dinheiro que eu tinha para pagar minhas contas do mês, as minhas crianças vão passar fome, porque um desgraçado, filho de Belial, não pensou 2 vezes antes de zerar a minha conta. E o que eu fiz de errado? Eu apertei no link que não era para ter apertado. Sabe qual é a sensação da gente? Não era para ter tanta gente ruim no mundo assim. Mas eu preciso te contar que era assim. E não é culpa de Deus. Faz parte do momento da história. Se você tirar Deus da equação, quem vai te salvar? Se alguém levantou contra você e te fez o mal, está na hora de você buscar Deus e trazer Deus para dentro. Agora sim, eu posso te falar sobre as ferramentas que Davi usa para lidar com esse momento. E a primeiríssima ferramenta não está no texto, está no título. Sabe, alguns salmos têm um título. E a maioria das Bíblias, especialmente as Bíblias da linha de João Ferreira de Almeida, não coloca o título que está lá no hebraico. Só que esse título que está na língua hebraica dos salmos, ele faz parte do salmo. Mas na hora de traduzir, muitos tradutores não colocaram o título. Nesse salmo lá no hebraico, tem um título. E o título é assim, para o mestre de música, vírgula, um salmo de Davi. Davi vai falar do inimigo, vai falar do inimigo ruim que quer fazer mal para ele, e ele faz isso com harpa, com música e com dança. Sabe qual é a primeira dica de Davi para a gente lidar com um mundo mal, que de vez em quando resolve pisar no nosso calo e fazer mal para a gente? Sabe como é que Davi nos ensina a lidar com gente malvada, que quer tirar proveito, que quer fazer mal, e que às vezes resolve lá da cabeça dele que ele vai odiar a gente, que ele vai caluniar a gente, que ele vai inventar moda contra a gente, que ele vai querer fazer o mal contra a gente? Sabe como é que Davi lida com isso? A primeira coisa que Davi faz é cantar a canção. Gente, cantar a canção é mágico muitas vezes. Eu não sei se você já testou isso, mas às vezes, quando a alma da gente está envenenada, quando o coração parece que vai explodir, quando as coisas parecem que estão dando tudo errado, sair do meio
ir para um canto e cantar para Jesus é mágico. E é mágico por duas coisas. Número um, porque enquanto você canta, você tira, parece que tira com a mão, toda a amargura, toda a raiva, toda a indignação, todo o senso de justiça alto, toda a vontade de se vingar. Você vai botando aquilo para fora, vai falando daquilo. Davi canta a canção, porque enquanto canta, ele bota aquilo para fora. Mas também tem outra coisa importante. Davi canta a canção, porque enquanto ele canta, ele declara a palavra de Deus. Mas tem outra coisa. Davi canta a canção, porque enquanto ele canta, a música quebra os padrões emocionais e conserta o jeito dele ver. O profeta Eliseu estava numa situação sinistra, aonde a alma dele mexeu muito, ele estava muito magoado, com gente desse nível, e ele não conseguia profetizar, mas se ele não profetizasse, 3 exércitos morreriam de fome e sede. Então o profeta Eliseu, para conseguir profetizar, chamou o tangedor, o louvor, e falou: louvor, socorro, ministrou o louvor, e enquanto o louvor ministrava, a alma de Eliseu foi para o devido lugar, e ele conseguiu profetizar. Sabe, uma das coisas que Davi recomenda, quando você está em aperto, quando o inimigo está te apertando, quando as coisas estão dando ruim na sua vida, quando gente que não devia te odiar está te odiando, gente que não tem direito contra você está querendo seu mal, Davi diz assim: cante a canção. Eu amo uma frase de uma canção que infelizmente eu tenho a péssima mania de aprender só um pedacinho da canção. Eu não aprendo a canção toda. Eu lembro de Marquinhos e Maísa, ainda criança, quando eu ficava repetindo a mesma parte da música, eles perguntavam para mim: pai, você gosta dessa música? Eu falava: gosto. Por que não aprende? Porque eu só lembro de um pedaço da música o tempo todo. Mas tem uma canção que eu amo, porque ela fala disso. E ela diz assim: ei, meu coração, não se envergonhe, cante a canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Pergunta se eu sei o resto. Não sei, mas essa parte eu sei. E de vez em quando, os meninos lá em casa e a Berê têm que me escutar numa viagem inteira, cantando bem baixinho. Eu sei que ficar repetindo é chato, então às vezes eu paro de cantar a letra e fico só assim. Mas sabe por que essa música mexe comigo? Porque ela é o grito do meu espírito contra as dores da minha alma. Ei, por que você vai se deixar envenenar? Cante a canção. Ei, meu coração, não se envergonhe, está tudo ruim ao seu redor, mas cante a canção. Sabe o que Davi faz? Quando o inimigo está fazendo tudo que não devia fazer, quando está tudo dando muito ruim, ele canta a canção. Não tenha vergonha de cantar a canção nessa hora. Essa é a primeira ferramenta de Davi. A segunda ferramenta está no versículo 6, 7 e 8, aonde Davi diz assim: eu declaro ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve, ó Senhor, o meu clamor, ó soberano Senhor, meu Deus e meu Salvador, tu me proteges a cabeça no dia do combate. Senhor, não atendas aos desejos dos ímpios, não permita que tenham êxito com suas intrigas. Nesses versículos, o salmista repete a expressão meu várias vezes. Várias vezes ele diz: você é o meu Deus, você não é o Deus deles, é o meu Deus. O apóstolo Paulo, usando esse mesmo recurso, em Filipenses capítulo 4, ele escreve para os filipenses e diz: vocês se preocuparam com a minha necessidade, vocês cuidaram de mim, vocês mandaram uma oferta para mim, vocês quiseram o meu bem. Por isso, Filipenses 4,19,
que é o final do capítulo 4, ele diz assim: por isso, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Sabe o que Paulo está falando? A mesma coisa que Davi. Como Deus é meu Deus, como existe pertencimento entre eu e Ele, se você fizer o mal para mim, você vai pagar a conta desse mal, porque você fez o mal para alguém que é de Deus. Mas se você fez o bem para mim, você vai receber uma bênção, porque você fez o bem para mim. Sabe, isso aparece na conversa de Deus com Abraão. Quando Deus envia Abraão, Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Davi está trazendo à tona uma sensação de pertencimento para aquietar o coração dele, quando ele percebe que o inimigo veio, que o mal bateu na porta, que alguém quer meu mal. Sabe como que Davi se consola? Depois da canção, claro. Depois da canção, Davi se consola dizendo assim: Deus é meu Deus, existe uma aliança entre eu e Ele, existe pertencimento entre eu e Deus, como Ele é meu Deus, meu inimigo não tem a menor chance. O mal que ele está fazendo contra mim vai cessar. Se não for agora, vai ser daqui a pouquinho, porque Ele é o meu Deus. Aponta para alguém perto de você e diga assim: não se preocupe, Ele é seu Deus. Todas as vezes que Satanás quer fazer mal a você, ele sempre vai começar tentando te afastar do seu Deus. Porque Satanás sabe que ele só tem uma chance contra você, se Deus não estiver por perto. E Satanás sabe que Deus nunca vai quebrar a aliança. Deus nunca vai se afastar de você. Só tem um elo fraco nessa corrente, que é você. Então Satanás fica batendo na sua porta e te dizendo assim: Deus não te quer, Deus não se importa, Deus não gosta de você. Você pensa o quê? Eu sei o que você fez no verão passado. E com tudo que você fez, você acha que Deus vai se importar? Vai nada. Por que Satanás te diz isso? Porque se você aceitar, você se afasta de Deus, se achando indigno, e você quebra a aliança e o pertencimento. E aí, o inimigo pode te pegar. Davi canta o pertencimento. Davi diz: o Senhor é meu Deus, eu sou seu servo, eu te pertenço, você me pertence. Como disse Paulo, meu Deus, segundo a riqueza dele em glória. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo: meu inimigo, quem resolveu me odiar, seja lá por que ele não quer gostar mais de mim, seja lá por que ele quer me fazer o mal, meu inimigo não tem a menor chance, porque o meu Deus vai honrar a aliança. Se não for hoje, vai ser amanhã. Ele vai se levantar do trono. Primeira ferramenta de Davi: cante a canção. Segunda ferramenta de Davi: eu tenho uma aliança de pertencimento. Esse Deus é o meu Deus. A terceira ferramenta de Davi está nos versículos 9 e 10. E Davi diz assim: recaia sobre a cabeça dos que me ameaçaram toda a malignidade que suas bocas proferiram. Caiam sobre eles carvões em brasas vivas, e sejam eles arrastados para as covas em chamas, das quais jamais consigam escapar. A ideia desses dois versículos é que Deus é meu escudo. A ideia é que, como Deus é meu escudo, todo mal enviado contra mim vai bater no escudo e voltar para quem enviou esse mal. A ideia é que eu não vou fazer mal para aquela pessoa que está fazendo mal para mim. Eu vou ficar bem quietinho e vou deixar ela fazer mal para ela mesma. Porque todo mal que ela jogar contra mim vai cair nela, não em mim. Só que não sou eu que fiz, foi ela. Não fui eu que fiz mal para ela, não fui eu que me vinguei, não fui eu que quis o mal, foi o mal que ela jogou. Sabe, ela vai jogar assim, e o mal vai fazer igual um bumerangue, vai, volta e cai nela. Por quê? Porque Deus é meu escudo. Sabe, quando Deus fez aliança com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, a primeira fala que Deus deu para Abraão foi: Abraão, eu sou o seu escudo.
Sabe o que isso significa? O mal que vier contra você vai bater em mim primeiro. E esse mal que vier contra você, quando bater em mim, volta para o lugar de onde veio, e eu não tenho nada com isso. Quem jogou o mal na pessoa foi ela mesma. Quando ela jogou, ela estava jogando nela. Quarta e última ferramenta de Davi para lidar com esses tempos de maldade está no versículo 12 e 13. Olha o versículo 12. Eu sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Eu sei, versículo 13, com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros habitarão na sua presença. Davi está dizendo que ele tem certeza de como é o caráter de Deus. Louvor, socorro. Davi está dizendo que ele conhece o caráter de Deus, e ele sabe que, embora Deus, por respeitar o livre-arbítrio, ele não vai impedir que o mal seja mal, porque o mal tem direito de fazer o mal, a vida é dele. Mas Deus é justo e Deus é bom, e embora ele não vai impedir que o outro faça o mal que ele quer fazer, ele vai impedir que o mal chegue em mim por causa de quem Deus é. Sabe, muitos pais de adolescentes precisam separar as coisas às vezes. Às vezes, o adolescente, com a sensação de agora eu já sou adulto, com a sensação de agora eu mando na minha própria vida, o adolescente quer fazer valer a vontade dele na casa dos pais. E aí o pai do adolescente precisa estabelecer padrões. Sim, você é adulto. Você já tem 18 anos, a vida é sua, a lei diz que a vida é sua, mas a casa é minha. Então, você pode fazer o que você quiser com a sua vida? Pode. Você não pode fazer o que você quiser com a minha casa, porque a casa é minha e a vida é sua. Eu respeito sua vida, você respeita a minha casa. É isso que Deus faz. Deus respeita o livre-arbítrio de gente adulta. E Deus diz, você quer fazer o mal? Pode fazer, a vida é sua. Mas você não vai fazer mal quando a casa é minha, quando o território é meu. Então todo o mal que você jogar para minha casa, não cai na minha casa, porque a casa é minha. Cai na sua vida, porque a vida é sua. E sabe, Davi tem tanta convicção disso, que quando o inimigo se levanta e arranja os dentes para lá, ele pode pegar a sua harpa, dedilhar, e ele pode cantar a canção.